Está começando o ProLaborCast, hoje com mais um episódio da série RH Nota 10. Esse podcast foi criado com o intuito de descomplicar as atividades do dia a dia do mundo corporativo. Se você é profissional do RH, fica com a gente. Se não é, fica também que vai ser bem bacana. Hoje, vamos tratar do tema demissão por justa causa. E esse é um tema que, eu confesso que eu fico muito feliz em tratar, não pelo assunto, mas porque foi um tema que já foi sugerido por vocês nas nossas redes sociais. Então, isso significa que vocês estão acompanhando e eu agradeço a todo mundo que está curtindo, que está compartilhando e que está aqui já dando sugestões. Para tratar desse tema, eu estou aqui junto com o Leonardo, que faz parte da nossa consultoria jurídica, da consultoria jurídica da ProLabor, e a gente tem o orgulho de apresentar o Alisson. O Alisson, ele é advogado, trabalhista, professor de direito, e eu vou deixar que ele mesmo fale um pouquinho, que ele já é nosso parceiro, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre quem é ele, do jeito que ele gosta de ser apresentado. Seja bem-vindo, Alisson. A ProLabor tem muito orgulho realmente em estar te recebendo aqui hoje para debater com a gente esse tema. Obrigado, doutora Solânia. Agradeço o convite, agradeço o convite também formulado pelo amigo Leonardo. E é uma grande satisfação estar presente aqui no ProLaborCast. Esse tema extremamente importante. Nós, enquanto advogados, enquanto professor de direito do trabalho, eu me deparo muito com certa dúvida, tanto do empregado quanto do empregador, até mesmo de alunos, sobre a aplicação da demissão por justa causa. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui bastante produtivo e prometo sanar as dúvidas aí sem muito juridiquês, sendo extremamente pragmático. E antes da gente dar continuidade, fala um pouquinho aí de quem é o Alisson, que eu falei advogado, trabalhista, falei do professor, mas fala um pouquinho do teu trabalho. Perfeito. Sou fundador da firma de advogados Alisson Castro, advogados associados, e nós trabalhamos com assessoria jurídica, majoritariamente, Então, nós temos as empresas que nós assessoramos mensalmente, e essas empresas têm essas dúvidas que nós vamos tratar aqui, Então, o escritório existe para amparar esse pequeno empresário. Desde quando eu fundei, eu tinha essa ideia, de amparar juridicamente pequenos empreendedores. E além dessa minha parte da advocacia, eu também tenho a parte acadêmica, eu sou professor, sou mestre em direito privado, e essa parte de direito do trabalho é a minha paixão, de fato. Ótimo. Agradecer novamente o Alisson por ter aceitado o nosso convite, participar do projeto. Já é um parceiro nosso aí de longa jornada, tá sempre com a gente aí para tirar esse tipo de dúvida. E com certeza vai ser muito enriquecedor para todos essa participação do Alisson, Hoje nós vamos falar sobre demissão por justa causa, A gente vai aprofundar, vai falar o rol taxativo que está determinado no artigo 482 da CLT. Eu vou introduzir aqui e aí o Alisson vai conversando, falando mais ou menos sobre cada um desses pontos e o que for aparecendo aqui de discussão que seja relevante para o conhecimento da gente, certo? E antes de tu colocar esses pontos, eu vou fazer um desabafo aqui que eu acho que é a dúvida de quase todo empresário, Porque a gente quando fala em demissão por justa causa, a gente limita muito aquela coisa quando é que o funcionário pode? Não vou ser demitido por justa causa não. E quando é que pode? É só se bater em alguém dentro da empresa, se roubar ou se abandonar o emprego. Se bater alguém dentro da empresa, por isso eu te pego lá fora. Se for fora, pode, Eu te pego lá fora. Da porta pra fora. Aí eu te pego lá fora, deixa estar. Então, a gente sempre escuta esses três. Sim. E quando a gente resolveu abordar isso, eu confesso que eu fui ver a imensidão. Que não são só esses três temas e que o RH tem até uma dificuldade muito grande, de saber quando pode e quando não pode. Porque é um universo bem grande, Léo? Perfeito. Com certeza. São mais de 10 artigos, previstos na CLT. Então, além de ter essa previsão legal, outros requisitos também têm que ser obedecidos. Com certeza. Eu vou citar aqui, então, Alisson, a letra da lei mesmo, o artigo 482, o rol taxativo que dele é determinado, e aí a gente vai falando um pouquinho aí de cada um desses pontos, tá bom? Tá esmiuçando, como diz o dia a dia. Bom, o artigo 482 da CLT, ele fala que constitui injusta causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento,
negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra, prática constante de jogos de azar e a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Bom, basicamente são esses, né? É bem mais do que eu te pego lá fora, né? Com certeza. O empregado se assusta quando... Né? Não, e o pior não é isso. A gente vai tratar um pouquinho aí sobre cada um, e aí é que o empregado se assusta mesmo. Porque quando a gente vê, são coisas tão simples do dia a dia, que a gente assim, como assim? E assim, muitos funcionários nunca colocam fé que possam um dia ser demitido por justa causa, porque tem muito essa cultura de achar que são só casos pontuais e extremos, né? Mas é uma cultura e um receio do empregador, né? Assim, todo empregador ele tem medo de demitir o empregado por justa causa, porque sabe que possivelmente isso pode ser objeto de questionamento na justiça, né? E a gente vê muito caso em que é demitido, aí, como você disse, coloca na justiça e tem que ser... tenta a reversão, né? Reverte, né? Isso. Aí tem que pagar tudo. Então, às vezes, o empresário, deixa... pagar a multa e pronto. O que, de uma certa forma, é habitual, mas que não é correto, né? Porque a gente tem que colocar a cultura de que o que é certo, é certo. Exatamente. Né? E assim, é interessante esse ponto que o Leonardo trouxe. Por mais que o empregado cometa a falta, muitas vezes o empregador não tem aquela atitude de efetivamente aplicar uma advertência, uma suspensão, até mesmo a demissão por justa causa. E assim, nós lemos aí o artigo 482 da CLT. É um rol imenso, são mais de 10 artigos, né? Agora, não basta a simples prática de uma dessas condutas. É necessário a obediência de outros requisitos. É necessário que quando o empregado cometa essa falta grave, seja improbidade, olha, o empregado que está faltando, ele tá furtando a minha empresa, ele está chegando atrasado de forma contínua, ele está sendo indisciplinado com o meu coordenador, enfim, qualquer falta grave que o empregado venha a cometer, a empresa tem a obrigação de ter uma punição imediata. Essa punição não necessariamente é a aplicação da justa causa, certo? Pode ser uma advertência verbal, pode ser uma advertência escrita, uma suspensão ou, na pior das hipóteses, uma demissão por justa causa. Então, o primeiro requisito, além de ter previsão legal, é a imediatidade. Ou seja, você não pode deixar para depois, não pode esquecer, daqui a uma semana eu falo com ele. Não. A própria jurisprudência, repetição de julgados, aponta que aquela consequência tem que ser imediata e, por último, proporcional também. Independente de qualquer um desses itens, né? Exatamente. Sendo então, falta... assim, o pessoal que está assistindo já anota aí. Tem algumas coisas, não só tá lá na CLT. Isso. Né? Tem que estar o quê? Anota aí. Tem que ser imediata e proporcional. Imediato, não que tenha acontecido naquele momento, né, Azul? Mas tem o quê? Que ser descoberto. A partir do momento que a empresa tem ciência daquela falta grave cometida pelo empregado, ela tem que tomar uma atitude. Ainda que essa atitude seja ficar em silêncio. Porque se você operar o perdão tácito, ela não pode, depois de uma semana, um mês, chegar lá no empregado e falar, olha, há uma semana você praticou um ato de disciplina na minha empresa, então eu vou aplicar aqui uma suspensão em você. Não, sei. Provavelmente vai ser revestido na Justiça do Trabalho. É aquela situação, né, Alisson? Tipo assim, a empresa tem as filmagens do funcionário furtando um determinado objeto, guarda para um momento posterior, né? Exato. Juntada de provas, talvez até ter aquela própria segurança, como você falou, a empresa às vezes tem medo de demitir por justa causa, acredita que aquilo não é o suficiente, né? Até muito pela falta dessa assessoria jurídica. O empresário ele acredita que não é suficiente. Vou juntar a prova, né? Assim, aí, isso aí cai em desuso, porque não cumpre esse requisito. Exatamente. E se ele entrar na justiça, provavelmente ele vai conseguir a reversão dessa justa causa. E pior, pode pedir dano moral. Sim. Aí o prejuízo para a empresa é muito maior. E assim, para quem está ouvindo a gente, né, que não sabe o que é esse perdão tácito,
quando a gente fala em perdão tácito, é aquela coisa, quem cala consente. Mais ou menos isso, né? Exatamente. É assim, a pessoa viu cometendo o erro, viu fazendo aquela coisa que daria uma justa causa, mas ficou calado. Fiquei calado. Eu vi o funcionário tal que ele está me roubando, mas eu fiquei calada. Daqui a 5 meses, eu vou lá e digo assim, você está demitido porque há 5 meses atrás você me roubou. Não. Se eu vi, fiquei calada, eu perdoei. Exatamente. De forma silenciosa, não é isso? Perfeito. Eu vou ajudando aqui, eu também sou leiga, né? Então eu vou ajudando a todo mundo a entender junto. Tá ótimo. E assim, outro mito que cerca essa questão da demissão por justa causa é a gradação de pena. Tem gente que imagina que, por exemplo, para que eu demita o empregado por justa causa, eu tenho que primeiro aplicar uma advertência, depois suspender e, por último, demitir por justa causa. Isso não tem previsão legal, tá? E a jurisprudência aponta o seguinte: olha, quando a quebra da confiança, a quebra da fidúcia existe naquela relação de emprego, ou seja, eu não confio mais no empregado, ele está me furtando, ele está chegando atrasado, ele é insubordinado, ele está negociando ali habitualmente com outra empresa, ele está, enfim, praticando qualquer falta grave prevista no 482, se essa falta grave não tiver mais como ter aquela relação de parceria, de confiança no contrato de trabalho, eu posso aplicar o justa causa imediato. Então imagina só, não vou esperar que o meu empregado, hoje ele só roubou R$100, se ele roubar 1.000, é que eu vou poder operar a justa causa. Não. Aplicou teve uma falta grave, na verdade. E aquela falta grave ali, você julga como uma penalidade maior aplicar a justa causa, então pronto. É uma demissão válida também, tá? Você não precisa primeiro advertir verbalmente, depois uma advertência escrita, depois suspensão e por último a demissão não. Essa gradação de pena não existe, tá bom? Tem até um detalhe, né? Desculpa, Solane, assim, tem até um detalhe que eu queria acrescentar para essa questão de você seguir esse passo a passo. Você não pode fazer uma advertência e posteriormente uma demissão pelo mesmo motivo, né? Tem esse detalhe também, né? Pelo mesmo fato, né? Exatamente. Pelo mesmo fato. Pelo mesmo motivo, em tese, sim. É o fato, entendi. É pelo mesmo fato. Se não o cara... dá duas penalidades ao mesmo fato, Exato, né? Tipo assim, ou ele é exato, advertido, ou ele é isso. suspenso, ou ele é demitido. O motivo que eu digo Perfeito. assim, foi a palavra, no caso seria o fato mesmo. pelo Então, mesmo como fato. advertir, e posteriormente você chegou para a consultoria e aí o empresário ele falou o que aconteceu, né? E você disse, não, isso seria motivo para uma justa causa. Mas já não seria mais. Não pode você já voltar fez uma atrás. advertência. Ele não Gente, pode voltar atrás. Sabe por que eu fiquei surpresa? Tem até um nomezinho que eu fiquei... um desses itens que a gente pode ir tratando depois um a um, que é a questão do atraso. O funcionário que chega muito atrasado pode ser demitido por justa causa. A desídia. Pronto. Que é tipo um descaso, né? Com a Isso, empresa, com as desídia é regras. sinônimo de descaso, Eu de só descanso. lembro de descaso. Eu confesso pra ti que esse desídia eu tenho que parar. É mania do direito para falar as coisas diferentes. Né? A desídia. Desídia é aquele sinônimo de realmente Tô nem aí, corpo né? mole do empregado. Né? Então imagina, se o empregado faz a chamada greve de zelo, entendeu? Eu tenho um relatório, eu sei que ele consegue fazer em 3 horas, só que o cara passa 5 dias para me entregar esse relatório. Greve de zelo, que é o nome técnico para isso. Sim. Isso é também um ato desidioso e tem previsão de justa causa. Mas me fala uma coisa, por exemplo, nesse caso aí, tanto de um como de outro, é interessante que o RH, né, que controla, praticamente que acompanha tudo isso aí, faça primeiro a advertência ou esse caso também pode ser o próprio ponto do funcionário, porque assim, peraí, você chegar na hora do seu trabalho, você não precisa ser informado, não tem que estar no manual de conduta que você tem que cumprir horário. Excelente Né? ponto. Porque tem coisas que tem que estar, né, bem claras pela subjetividade desses itens, não é isso? Perfeito. Excelente pergunta, excelente reflexão. Mas veja, aqui a gente tem que ter um cuidado um pouco mais pragmático, porque veja, alguns julgados falam o seguinte: o empregador, ele tem que agir de modo pedagógico com aquele empregado. Pronto. Ou seja, porque senão eu perdo um passo de novo. ele não pode, por exemplo, deixar que o empregado falte e deixa para lá. Não, ele sabe como chegar cedo, ele sabe como chegar no horário, na verdade. Então fica naquela e depois, entre aspas, o empregado é surpreendido com justa causa, existe uma chance razoável dele reverter isso na justiça do trabalho. Então, Se tiver assim, advertência, já agora, se tiver advertências sucessivas, né, eventualmente até uma suspensão de um dia, aí eu consigo fundamentar melhor essa justa causa. Porque assim, a gente sabe que tem, assim, a gente teve alguns podcasts com o Luiz Alves, que trabalhou essa parte do DP, a gente sabe o quê? Que pelos atrasos, pelas faltas, já existe uma penalidade financeira, que tem que ser descontada. Perfeito. A gente não está tratando disso. A gente está tratando do quê? De uma demissão por justa causa, por isso que ele tem que ser advertido, não é isso? É uma chance, se continuar assim. Perfeito. Porque se você não fala, pode incidir nesse perdão tácito também?
Com certeza. Tipo assim, você tá faltando, você tá chegando atrasado, tudo bem, pra mim tudo bem. Eu tô descontando do teu salário, ok, segue o baile. Pode, Assim, né? se ele operar a justa causa, sem advertências, não é que tem um requisito legal nesse sentido, não, mas assim, pela jurisprudência, né? É melhor Existem né? já uma necessidade nesse sentido de a empresa agir de forma pedagógica, para tentar resgatar aquele ânimo daquele empregado. Em resumo, é isso. Então, assim, eu não aconselharia, né, não aconselho para os clientes também lá no escritório, operar a demissão por justa causa de forma imediata, mas sim aplicar advertências, eventualmente uma suspensão e depois a demissão. É diferente, por exemplo, quando o empregado comete algum fraude mais sério, por exemplo. Sei lá, ele desviou. Aí vamos lá, para agressão, né? Isso, agrediu um colega, assediou sexualmente um colaborador. Então, nesses casos assim, a gente consegue fundamentar pela gravidade do fato uma justa causa imediata. Entendi. Agora, o mero atraso é aconselhável, e aí tem vários julgados com relação a isso, que você primeiro advirta, eventualmente suspenda, para depois demitir por justa causa. Se tu aconselha, por exemplo, a gente, toda empresa, quer dizer, toda não, pelo menos a empresa que está se organizando direitinho, a gente tem o quê? O famoso manual de conduta, sim, código de ética, sei lá, dão os nomes variados, né? Para ti, você aconselha que os RHs, quando forem elaborar isso, é interessante que pegue esses itens que tem na CLT, dê uma olhada para deixar já até no manual de conduta bem claro. Perfeito. Mas isso serve como, não como uma advertência, mas, por exemplo, me corrija se eu estiver errado. Se eu estiver errada, né? Você, quando demite por justa causa, o funcionário vai dizer, mas eu não sabia. Então, quando você coloca no manual de conduta, ele lê e assina que está ciente, dá um respaldo maior para a empresa? Com certeza. E assim, no direito de trabalho, a gente fala que o contrato de trabalho também é uma fonte de direito de trabalho. Então, isso é mais uma prova. É a mesma coisa de um contrato, enfim, regulamento empresarial, tudo isso incorpora aquele arcabouço legal, doutrinário, jurisprudencial, para aquela relação de trabalho. Ou seja, o que está previsto na lei, o que está previsto no contrato de trabalho, o que está previsto no código de ética da empresa, pode ser utilizado para fundamentar uma justa causa. Então, assim, tudo isso é importante para que as empresas tenham maior segurança. E falando de código de ética, regulamento de empresa, tem questões extremamente atuais do cotidiano das empresas que não está previsto na lei. Por exemplo, grupo de WhatsApp. Chegar nesse papo. Grupo de WhatsApp. Quando é que eu vou colocar o empregado? Como é que eu vou obrigar que o empregado meu responda a mensagem do grupo WhatsApp? Será que isso não pode caracterizar tempo à disposição do empregador, eventuais horas extras? Então, assim, o regulamento da empresa ele traz segurança para todo mundo. Se eu coloco lá, por exemplo, a previsão de que o empregado não tem a obrigação de responder alguma mensagem fora do expediente, a empresa tem um pouco mais de segurança para mostrar que, olha, se ele respondeu foi porque ele literalmente quis. Agora, se o empregado já tem caso, bem recorrente, acho que trabalho também sobre isso. Rapaz, eu estava o tempo todo à disposição da empresa, tá aquelas mensagens, eu respondi 11h58 da noite, atendi ligação do meu chefe aqui às 7 horas da noite, eu estou em casa com a minha família, eu quero dando moral, eu quero hora extra. Então, assim, vejo que um documento relativamente simples, código de ética, regulamento da empresa, pode trazer também maior segurança jurídica para aquele empreendedor, né? E esse código de ética é feito com RH, com assessoria jurídica e previne, assim, de forma absoluta o empresário. E, assim, algumas regras, como você falou, que não estão previstas, né, na CLT, mas que é uma regra muito interna. Por exemplo, vamos lá, eu sei que tem a parte da confidencialidade, mas vamos supor, o colaborador ele é proibido de fechar contrato em nome da empresa. Talvez, não sei, deve ter algum item que fale isso, mas sei lá, qualquer exemplo, que não está previsto, mas que está lá no código da empresa. O funcionário, na hora que lê, assim ele é obrigado a cumprir, Com certeza. Isso? Desde que seja razoável, né? Sim, proporcional, lógico. Legal. Não pode ser... Ele se obriga também... Não pode ser nem moral nem legal, né? Exato. Ele se obriga também, de acordo com o código de ética da empresa, com o regulamento empresarial, enfim. Isso tudo faz parte do contrato de trabalho dele. Tá. Vamos seguir, assim, esses itens mais ou menos. É lógico que não vai dar pra gente destrinchar tudo. Talvez quando a gente lê, o Léo lê aí algum, talvez até a gente já tenha falado, mas vamos ver para as pessoas quando chegarem na CLT, dizer, a gente ouviu isso, lembrei. Porque existem alguns termos que são muito técnicos, né? Na nossa área primeiro aí já né? Que é quando fala-se de ato de improbidade, aí a pessoa lê e fala, o que é improbidade? Só lembra coisa de política, né? Não, então, funcionalismo público, né? Prevaricação, improbidade, né? Tudo isso é só... Então, sem minhas palavras, improbidade é sinônimo de mau caratismo.
Tá bom? Então, assim, a mentira. pessoa não foi proba, ela foi mau caráter. Então, imagina que o empregado meu está fraudando cartão de ponto, está entregando ele atestado médico falso. Isso é um ato de improbidade. E pode, obviamente, ser punido com a aplicação da justa causa, desde que os outros requisitos que a gente conversou agora há pouco, né? Proporcionalidade e imediatidade, sejam obedecidos. Então, tipo assim, vamos lá. Eu vou trabalhar na empresa, tá? E eu moro em 3 ruas da empresa. Mas eu vou mentir para a empresa dizer que eu preciso de um vale transporte. Ixi, Maria. Isso é? Com certeza. Ou então, a gente sabe que o vale transporte tem que ser usado para ir e voltar para casa, né? Ou então eu pego assim, não, eu peguei carona e tudo, então eu vou pegar esse meu vale transporte, eu vou pra festa, eu vou pra praia. Isso é também? Também pode ser considerado um ato de improbidade. Outra coisa, os atestados graciosos, só o que eu tô lembrando, tá? Os atestados, assim, não, vai arranjar um atestado médico falso aqui. Isso. E aí chega, bota o atestado que eu tô em coma no hospital de Messejana, de repente no meu Instagram eu tô lá na Praia do Futuro. Rapaz, o RH chega e comemora. Nessa hora, pra aplicar um justa causa, chega uma coça, né? Aí o nome é esse, improbidade. Ato de improbidade. Vem um monte de nome, né? Aí também. Ato de improbidade. Mas esse exemplo que a senhora deu também é ato de improbidade. Pronto, porque eles se misturam, né? Com certeza. Alice, assim, essa questão, como a Solane falou de atestados, aí a gente vivenciou, ainda hoje bem menos, graças a Deus, mas a gente vivenciou uma realidade muito forte, né, na pandemia, que era a questão dos atestados por Covid, né? A pessoa estava com suspeita de Covid, e aí recebeu um atestado, teve uma época que estava de 5 dias de afastamento. Né? Não, teve até mais já, né? 7 dias, né? Teve 10 dias, teve 14, teve tudo assim, dependia, a primeira cepa, a segunda, até tudo isso. Sim. Aí eu te pergunto, existe algum entendimento voltado assim, vocês deu o exemplo, né? O cara colocou um atestado e aí tá na praia. Tá lá na praia e tem no Instagram e tudo, e a pessoa viu, certo? O seu chefe ou a pessoa do RH viu, né? Diante dessa circunstância, né? Por mais que tenha sido afastado da empresa por essa suspeita de Covid ou mesmo a confirmação, né? A empresa ainda assim seria possível ingressar com a justa causa, caso ela pudesse ter provas de que o funcionário não cumpriu aquele isolamento? Aí, boa, excelente pergunta. Eu entendo que sim, tá? Porque, veja, existe uma questão, inclusive, de saúde pública, né? Nessa época aí Sim. Léo, tu tá dando spoiler do nosso podcast de atestado. É? É um tema polêmico, de atestado. Eu não quero participar desse tema porque é muito polêmico. Por que não? Já ia te convidar, você é doutora Inês. Eu posso ir, tô brincando. Mas é polêmico pra caramba. Mas veja, a questão especificamente do funcionário com Covid, em que se recomenda o isolamento. Ele está, inclusive, infringindo a norma de saúde pública, né? Então, você acha que a justa causa é o de menos. Igual o CID, por exemplo. Na época da Covid, né, foi criado um CID para as pessoas que têm pessoas em casa com Covid. Né? E aí, hoje, esse CID ainda vale? Que não é mais pandemia, mas eu não vou responder. Eu confesso que eu tenho que estudar sobre isso. E eu não vou responder, é um bem específico. Porque eu vou deixar as pessoas assistirem, né, o nosso podcast sobre atestado. Então, vamos deixar. Perfeito. Vamos deixar no ar, né? Pronto, Depois da improbidade. A gente vem incontinência de conduta ou mau procedimento. Boa. O que significa essa incontinência de conduta? Isso está ligado a um caráter sexual. Então, imagine que o empregado está vendo pornografia na empresa, está tendo relações pessoais no banheiro da firma. Então, isso aí seria incontinência de conduta. O assédio sexual entra nisso aí, não? Também. Desde que seja algo ligado realmente a esse caráter mais sexual, de fato. Agora, o assédio até consegue ser mais imediato, tipo assim, mais grave e imediato do que só ao ver a pornografia. Sim, né? Exato. E o assédio, convenhamos, tem uma repercussão penal e financeira também, né? Sim. Porque, veja, a empresa pode ser condenada, não importa se foi um empregado, se foi não importa se foi o coordenador ou o simples zelador da firma. Caso esse empregado assedie moralmente ou sexualmente a empresa, né? O empregador, o dono da empresa, ele pode sofrer uma ação e, consequentemente, sofrer um dano moral altíssimo, nesse caso específico. Léo, anota aí, já tem mais 2 podcasts, ó, assédio moral e assédio sexual. Assédio sexual. Olha, já dá. Bora fazer depois? Vamos. Já tem um que eu gosto de conversar também. Então, a incontinência de conduta é isso, assim, é o empregado ter um ato sexual, pornográfico na empresa. Então, exemplifica-se, né? O caso de assistir pornografia, ter relações pessoais no banheiro da firma,
Enfim, seriam esses exemplos. E o mau procedimento é um pouco mais genérico, né? Assim, uma atitude que o empregado tenha, que atente aí, que vá contra a boa-fé, que vá contra o regulamento empresarial, pode ser considerado mau procedimento. Que vai contra o regulamento interno da empresa? Exato. Tá. Essa é a questão aí da questão sexual que você falou, né? Incontinência de conduta. Incontinência. Toda vez que esqueci esse nome. Dessa incontinência de conduta, que é menos ou mais, não sei, é mais a questão da justa causa, porque o assédio sexual tem a penalidade, né? Também. Isso, exato, porque o assédio sexual vai ter uma repercussão também de dano moral, né? Essa incontinência, ela só pode ser se a pessoa se sentir ofendida ou um terceiro vendo a coisa acontecer, pode se caracterizar a justa causa. Se o terceiro presenciar aquele ato pornográfico, com certeza pode ser parado a justa causa. E se os dois, tipo assim... ainda mais, né? Fortalece ainda mais. E tipo assim, vamos supor, um funcionário com a funcionária, ele faz aquele ato pornográfico e ela ri, deixa pra lá. Né? Ela também pode ser penalizada ou não? Veja, eu recomendaria a demissão por justa causa, então pelo menos uma advertência escrita ou uma eventual suspensão. Por quê? Porque o empregador, ele tem um dever legal de zelar por um ambiente de trabalho sadio, sim, confiável. Sim. Então, assim, se um outro colega da empresa, dica de ouro aí, tá? Dica de ouro, dica de anota aí. Porque, assim, se o empregador... Não, rapaz, o coordenador lá é amigo íntimo, estão brincando, só não tem nenhum problema. Veja, se um outro funcionário se sente ofendido e eventualmente entra com a ação, fala, rapaz, naquela empresa ali era uma verdadeira, não vou falar um termo... Algazarra. Pronto, a doutora foi perfeita. Então, aquela empresa era uma verdadeira algazarra. Isso pode gerar dano moral para aquele empregado que se sentiu ofendido com aquele ambiente de trabalho hostil. E pega mal para a empresa, pega mal para a empresa, pega mal para os fornecedores, enfim. Então, assim, por mais que existam brincadeiras, entre aspas, né, e que aquelas partes não se sintam ofendidas, é recomendável que o empregador, né, que é aquele dono daquela empresa, tome atitude. Chama por reunião, dê advertência. Olha, na minha empresa eu quero que o ambiente de trabalho saudável, sem ações de baixo calão, sem atitudes pornográficas, porque é esse o dever legal do empregador. Sim. Tem muitos empresários que erram, não é porque são mau caráter, ou porque querem, ou porque querem ter um ambiente de trabalho hostil, porque literalmente trata aquele trabalhador como um amigo pessoal, acha que aquela brincadeira pode ser feita em qualquer lugar mesmo, que é aquilo, mas quando se surpreende com a ação trabalhista, pedindo dano moral... E às vezes, Alisson, até o próprio empregador, ele acha não ter responsabilidade sobre isso. Assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Vai incidir todo em cima de quem fez aquela brincadeira, de quem cometeu o assédio, né? É importante a gente reforçar isso aí, que a empresa tenha uma corresponsabilidade nesse tipo de situação, né? Com certeza, excelente ponto. É isso mesmo. Sim, e eu ia falar o quê? Dessa parte, assim, às vezes o empregador tem aquela dúvida assim, e aí? Quando é que eu posso demitir por justa causa? O que é que realmente é um fato grave ou não? Né? Então, seguindo isso aí, diz aí outro que tem um aí que eu morro de dúvida, velho. Acredito que é o que eu irei citar agora. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Antes desse tinha um tal de uma negociação, pronto, né? A gente pode citar também, aí a gente que depois esse volta... que eu tinha dúvida. Ok, então vamos lá. Mas vai seguindo aí. Vamos seguir a ordem, vamos. Vamos falar primeiramente da questão da condenação criminal do empregado. Eu também tenho dúvida nessa aí. Veja, é necessário trânsito em julgado daquela pena. Então, assim, não basta o empregado está respondendo o processo criminal. Agora, deixa eu trazer uma situação bem engraçada. Imagina só, peguei um caso semana retrasada de um cliente meu. O empregado dele tinha sido preso em flagrante, tá? E ele demorou a audiência de custódia, passou uns 2 dias sem pisar na empresa. E aí ficou naquela, rapaz, cadê o empregado? Cadê fulano que não tá aqui na empresa? E já ia aplicar uma demissão, ou uma advertência, enfim. No final das contas, viu que ele estava preso. Né? E ia responder o processo lá, em liberdade, posteriormente. Não sei se ainda estava preso, inclusive. Mas veja, se o RH da empresa aplicar esse inciso, a empresa vai estar errada. Porque ele tem que ter o trânsito em julgado. Agora, se o meu empregado tá preso preventivamente, por exemplo, durante 30 dias, o que é que eu faço? E aí? Pode ser abandono de emprego? Não pode. Pois é. Aí, assim, nesse caso, aí seria eventualmente enfim, daria para enquadrar em outra situação, né? Pela ausência do empregado da empresa, mas não abandono de emprego. Porque teria uma regularidade. Olha,
ou suspender o processo, ou suspender o próprio contrato de trabalho. Existem consequências diversas, mas assim, se aplicar por esse artigo aí desculpa, Da CLT. a condenação criminal antes do trânsito em julgado não seria operado. Até envolve um pouco de direito penal, né? Exato. Que é presunção de inocência. No caso. Perfeito. Aí vamos lá. Chegou, tudo foi condenado, teve a sentença definida, mas você sabe que aqui no Brasil a gente tem aquela coisa, é réu primário, Sim. né? Ele não vai ser preso, ele vai responder em liberdade, ele vai pagar Cumprir a aquelas pena, no ação caso, né? social, Que aí sei já- lá o quê. Uhum. O empregador, ele pode demitir por justa causa porque ele foi condenado? Veja, por esse É essa a artigo, minha dúvida. por esse artigo, tem que esperar o trânsito em julgado. Porque assim, muitas vezes, existe a condenação em primeira Explica pro pessoal instância. que tá ouvindo a gente O que é o trânsito em julgado, o trânsito em né? julgado. Sim, perfeito. Pronto. Trânsito Os em RHs julgado, têm que esperar o quê? tem que esperar o trânsito em julgado. O que é isso? É quando não existe mais nenhum recurso, não existe nada pendente naquela inocência ou culpa daquele empregado, tá? Convenhamos, é um artigo que na prática é pouco utilizado. Eu falo... O trânsito em julgado é depois dos juros esperneantes? Exatamente, depois dos expedientes. Que não tem, né? Exato, você tá lá gritando, tá desesperado pelo seu processo. Mas assim, é um artigo que, obviamente, está previsto na CLT, mas que pela rotina de recursos humanos, ele é pouco utilizado. Às vezes se aplicou justa causa por desídia, por exemplo. Olha, o cara tá preso, não falou, vou fazer o quê? Vou ficar pagando o salário dele aqui? Então, assim, eventualmente, ou o empregado, muitas vezes, confesso que é o mais comum, ele informa e comunica a demissão. Diz, olha, estou comunicando a demissão porque eu estou preso. Então, me dá meu saldo de salário, me dá minhas férias vencidas se houver, e tchau. Então, eu recebo aquele valor ali e deixo meu FGTS quietinho lá para eventualmente sacar depois. Mas, Então, assim... teoricamente... Desculpa, pode terminar. Não, mas assim, é um artigo que, obviamente, existe na CLT, mas é de pouca aplicabilidade. Porque existem situações rotineiras lá nos recursos humanos que permitem aí resolver de outra forma. Então, teoricamente, a empresa, entre aspas, né, vou dizer, é obrigada, tratando, vamos supor que só existisse a demissão por justa causa, tá? Então, assim, é obrigada a permanecer como funcionário, mesmo ele com a tornozeleira, mesmo ele cumprindo Sim, pena, com certeza. não pode fazer uma justa causa. Ela pode demitir, que ela não é obrigada a ficar com ele. Exato, aí Né? seria perfeito. Ela pode Excelente demitir, ponto. até porque eu, como empresário, eu posso demitir quem eu quiser, a hora que eu quiser. Exato, Né? Se eu tenho motivos para dar uma justa causa, ok. Se eu não tenho, perfeito. pode ser Excelente qualquer outra ponto. coisa, Excelente ponto. Tem muita gente que confunde, né, a demissão sem justa causa como se fosse uma culpa, né? Mas não. O empregado ele apenas comunica a demissão, não é que existe aquele pedido de demissão do empregado, não, ele comunica, olha, pode estou ser um indo problema embora, financeiro da eu empresa, vou cumprir né? o aviso prévio e tchau empresa. Morreu, tá bom? Então o empregado ele também tem esse direito potestativo, sem ele justificar. E a empresa o mesmo esquema, ela pode demitir o empregado a qualquer momento, inclusive o Léo sai daqui, se for demitido, ele pode também, desde que pague as contas dele, né? Pague a FGTS, pague a multa, enfim. Então, assim, a empresa pode, obviamente, rescindir o contrato sem justa causa, será um custo maior, mas caso seja por justa causa, tem que ter a previsão legal e os outros requisitos que nós já conversamos. Entendi. Agora, essa questão, ele está com a tornozeleira, ele vai ser demitido sem ser por justa causa, mas em nenhum momento existe aquela possibilidade de ser uma coisa discriminatória, Exato, discriminatória. Tem que ter todo cuidado para fazer essa demissão, né? Perfeito, com certeza, porque veja, Coitado do RH, gente, nessa olha, hora aí o minha juiz também solidariedade fica... ao RH, que tem que estar em parceria com o advogado direto, Isso, né? porque veja, tem que ter muito cuidado, porque se o empregado retorna para a empresa de tornozeleira e aí imediatamente eu demito ele sem justa causa, ele pode ingressar no seu trabalho Dizer que pedindo... foi discriminação. Exato. Eu tive um caso lá no escritório, recente inclusive. O empregado estava doente, certo? Tinha um doente lá, ele retornou para a empresa posteriormente e passou um tempinho, o empregador resolveu demitir ele, sem justa causa, pagando tudo direitinho. Ele pediu lá Deus mudo na ação. Em primeira instância, quando a ação foi, o juiz de piso, né, o juiz de primeiro grau, considerou aquela conduta discriminatória, apesar da gente saber que eu posso demitir meu empregado a qualquer momento, só que o juiz entendeu que era discriminatória e aplicou uma sentença de R$22 mil para a empresa. Então, veja, R$22 mil porque eu demiti meu empregado sem justa causa. Aí nós tivemos que recorrer, reduzir um pouco para metade esse valor, mas mesmo assim, imagina, R$11 mil de prejuízo para a empresa. Então, assim, Tem que ter esse cuidado, né? tem que ter esse cuidado e, às vezes, infelizmente, a gente é surpreendido com algumas coisas.
O outro ponto que a Solange tinha citado ter essa dúvida, né, Alisson, é essa negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, de quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Perfeito. Seria um exemplo de eu ter na minha empresa um projeto que eu vou tocar daqui a 6 meses, por exemplo, e eu, meu empregado, sabendo do projeto, sabendo de tudo, liga para a concorrente e fala, ó, o doutor Leonardo está querendo entrar com isso aqui, com esse mercado aqui agora, e se eu fosse você, se antecipava. Então, assim, esse caso tipo aí espionagem seria... também, do Seria, espionagem, né? Seria uma espionagem interna, né? Ou indicação também, né? Que às vezes o funcionário está aqui, aí tá tipo assim, o X9, além de ser o X9, ainda tem aquela coisa assim, indicar, não, cara, ó, aqui é esse preço lá, bem ali, ó, tu vai conseguir mais barato. Aí merece um cascudo, né? Empregado desse. Além da demissão por justa causa, né? Ou então trabalho numa confecção, por exemplo, aí tá lá e ela, não, mas toma meu cartão aqui, liga pra mim que eu consigo, né, fazer, eu faço também, eu fabrico também, ser concorrente da própria empresa, da própria né? Empresa. E também se enquadra como mau procedimento, né? Então, assim, seria também um exemplo aí de justa causa e imediata também. Eu vejo como sem necessidade de aplicar uma advertência ou suspensão. Se o cara tá tramando contra a própria empresa, obviamente ele não é bem-vindo ali, né? Agora me diz uma coisa, hoje nesse universo das redes sociais, tá? Se de repente eu aqui, por exemplo, a Prolabor, nós somos uma consultoria em medicina, segurança do trabalho, meio ambiente, né? Gestão da qualidade. Aí um colaborador nosso, de repente, está repostando ou elogiando ou um concorrente. Isso configura? Rapaz, excelente pergunta. E aí, Porque inclusive um dos tópicos da minha tese de mestrado. Eu falo sobre isso também. Olha aí. Então, eu tenho que eu sou apaixonado. Mas existe um limbo legislativo, assim, a gente não tem uma previsão legal e a jurisprudência é muito tímida ainda. Assim, tem poucos casos onde existem comportamentos do empregado fora do ambiente de trabalho e praticados nas redes sociais que eventualmente vem repercutindo no contrato de trabalho. Eu, enquanto docente, enquanto professor, enquanto mestre, né, que fiz a minha tese com relação a isso, eu defendo que sim, o empregado possa sim ser punido por um ato de concorrência desleal, por um mau procedimento, ainda que praticado fora da empresa e ainda nas suas próprias redes sociais. Entendi. Porque, veja, atualmente, o empregado se confunde com a empresa e vice-versa. Tanto é quando você trabalha, de repente, assim, já não é mais o Leonardo Peixoto só, é o Leonardo da Prolabor. Com certeza, né? com certeza. Primeiro, vai na rede social dele e já vê lá, Prolabor. Leonardo está fazendo propaganda da empresa XYZ que... Isso. Né? Aí, nesse caso, eu defendo, assim, a aplicabilidade. Nesse caso, uma advertência, suspensão, eventualmente, e por último, a justa causa. Por quê? Porque não existe ainda uma jurisprudência consolidada com relação a esse tema, que é um tema muito novo. Aí entra também o papel do RH e o papel estratégico da assessoria jurídica. Porque, veja, se eu tenho no meu regulamento da empresa previsões específicas sobre isso, eu já consigo dar o maior respaldo para a minha demissão por justa causa, eventualmente. Sim. Assim, olha, você, obviamente, é livre para exercer suas opiniões políticas nas redes sociais, manifestar qualquer interesse, botar sua foto da sua comida, do seu cachorro, da sua viagem, fica à vontade. Agora, se atente que você também representa a empresa fora do seu ambiente de trabalho. Isso é uma realidade. Agora, veja, eu sou criticado com relação a esse meu ponto, tá? Porque falo que eu sou muito pró-empresa, falo que eu sou muito pró-empregador. Mas é uma realidade. É uma realidade da sociedade moderna. A gente não pode dissociar a imagem da empresa daquele empregado, porque se confunde muitas vezes. E o empregado gosta disso. Uma coisa é ter um bom relacionamento com todo mundo, né? Outra coisa é estar fazendo propaganda ali, né? Sim, com certeza. Assim, o empregado também se beneficia do bom nome da empresa. E aí me permite um exemplo aqui. O Leonardo fala, não, eu tenho certeza que o Leonardo é um bom funcionário, é um bom colaborador, é um colaborador inovador, profissional. Por quê? Olha para o onde ele trabalha, olha a posição que ele está, entendeu? Então, assim, o empregado se beneficia também desse bom nome da empresa. E, obviamente, a empresa tem esse bom nome para zelar graças aos seus empregados. Então, é igual o tema aquele bem funcionário que sai falando mal da empresa, né? Passa 10 anos na empresa e sai falando mal. Assim, pronto. Você estava lá 10 anos, por quê? E aí, Né? outra questão interessantíssima nesse ponto que a senhora trouxe. A empresa pode processar esse empregado por dano moral à pessoa jurídica. Sim. Porque a honra da empresa está sendo abalada. Deixa, Alisson.
Deixa. É um outro tema. Outra coisa. Vamos, Leonardo, Mas passa desculpa, pro porque eu fico próximo. empolgado, que é o tema do meu mestrado. Eu estou lançando meu livro em breve sobre isso, e eu fico empolgado. Ele vai fazer o lançamento aqui com a gente, Pronto, né? lança. Convidado. Eu fico empolgado demais com esse tema, que é muito bacana. Viu? Pois deixa, para pro próximo, Léo, senão... Esse próximo até um pouco que se mistura com o que a gente vinha falando, né? De certa forma, né? Que é embriaguez habitual ou em serviço, né? O primeiro ponto acaba que um pouco se mistura com o que a gente vinha discutindo, né? E aí Alisson faz uma abordagem, porque eu sei que esse já é um tema bem polêmico, né? Isso, e entra assim, algumas especificidades, precisam ser observadas, questão de saber se realmente aquele colaborador ele tem uma doença, né? Tem um vício, se ele tem um acompanhamento ou não, mas aí o Alisson pode explicar melhor aí como é que funciona. porque o vício, a Organização Mundial de Saúde considera uma doença. Alcoolismo, né? O alcoolismo, é né? uma doença. E aí, assim... Dependência química, assim, de outras drogas também, Não né? spoiler aí, assim, sabe que se o colaborador fizer esse acompanhamento, ele já não pode ser demitido por justa causa, né? Mas a obrigação da empresa, essa parte aí eu até sei, né? Porque assim, a obrigação da empresa é o quê? Encaminhá-lo para o INSS. Tô certo? Com certeza. E assim, outra que eu acho interessante, além que vocês passaram já, é se essa embriaguez seria apenas a questão alcoólica, né? Então, assim, a CLT não vai falar sobre dependência química, mas a jurisprudência entende também, se o empregado chega, por exemplo, um pouco grog, né, por uso de entorpecentes, também seria enquadrado nessa situação item, de né? embriaguez habitual em serviço. Entendi. Porque imagina, o cara fala, não, tava bêbado, não, tava só drogado. Me fala uma coisa, ó. Não Por é o exemplo, caso. você falou de ser imediata e da questão da gravidade da coisa, Isso, né? proporcional, né? Vamos lá, tudo bem, chega um funcionário embriagado um dia. A gente tem que advertir porque, ok, mas se esse funcionário for motorista da empresa? Aí, perfeito. Aí que entra... Aí a gravidade entra aí, Isso, com certeza. E assim, aí recomendo inclusive a demissão por justa causa imediata, porque veja, você está colocando em risco outras vidas, né? Então você não pode permitir que o seu motorista chegue bêbado e vá trabalhar alcoolizado. Você seria inclusive irresponsável e eventualmente, imagina só se seu empregado que está trabalhando em benefício da sua empresa atropele e mate alguém. Então isso pode causar repercussões também de responsabilidade civil para a empresa. Então, assim, às vezes, e aí até um ponto interessante para a gente refletir também, às vezes o empregador ele é visto com maus olhos, ou então é visto cruel, como um ser cruel, quando aplica uma advertência, uma suspensão ou justa causa. Mas se você tiver maturidade e expertise para pensar nas repercussões que uma conduta ruim de um empregado pode causar para a empresa, para a sociedade, você vai ver que o empregado erra muito, né? E o empregador, ele vai ser conveniente com aquele erro do empregado. Então, assim, a justa causa, às vezes, é uma forma de você resgatar a seriedade do seu negócio. Então, a empresa tem que, muitas vezes, operar a justa causa. Muita gente que pergunta, assim, pra gente, né? A justa causa. A justa causa suja a carteira do colaborador. Como é isso? Perfeito. Isso daí é um dos mitos também que cercam a justa causa. Não tem, né, na carteira. Mas o pior é que existem empregadores mal orientados, né? Enfim, não fazem isso por ruindade não, mas que antes colocavam lá, demissão por justa causa na CLT, ou desculpa, na carteira de trabalho do empregado. Isso não pode. Isso inclusive gera dano moral para o empregado. Sim. Ou seja, ele vai conseguir reverter essa demissão na justiça de trabalho e ainda conseguir um dinheirozinho bom por dano moral, porque ele foi lá e manchou, né, entre aspas, a carteira daquele empregado. Então, se o empregado é demitido por justa causa, não vai ter na carreira de trabalho, ninguém tem acesso a isso, tá? Obviamente, os empregadores irão saber daquele fato, os empregadores que demitiram ele, mas a próxima empresa não vai saber disso. Então, é um mito grande aí. Né? Assim, inclusive, Alisson, até assim, desculpa, Solange, internamente, dentro do próprio ambiente corporativo... A gente não pode dizer, não é bom, né? Não é correto, entre os funcionários, ter essa conversa. O Antônio, um exemplificando, foi demitido por justa causa. Pode haver, a gente sabe que existe um negócio chamado rádio peão, que roda e eu ia dizer assim, como, não né? pode, não deve, e por ser uma coisa extremamente sigilosa, no dia seguinte todo mundo está sabendo. O que não pode desse jeito. O que não pode é o empregado que foi demitido por justa causa poder provar que aquela informação saiu de dentro da empresa, vindo da empresa. Perfeito. Aí decide danos morais. Exatamente. Inclusive, eu peguei um caso no escritório recente também, mas só que foi improcedente, graças a Deus. O empregado tinha sido demitido da empresa, ele
entrou em outra empresa e o empregador decidiu não continuar com ele. Aí ele presumiu que o antigo empregador dele falou mal dele. E aí pediu dano moral, acho que foi coisa de R$30 mil, mas só que foi improcedente, porque caberia ele provar que existiu essa comunicação maldosa, né, entre os empregadores ali. Então, assim, obviamente, esse cadastro aí de empregados demitidos por justa causa não pode existir, tá? Até porque na nossa lei, quem acusa é quem tem que provar, né? Exato, É inocente até que se prova o contrário, né? Assim? Exatamente. Aí na CLT vai falar, no artigo 818, inciso 1, que cabe ao reclamante, né, cabe o empregado, comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Então, assim, se eu estou alegando dano moral, hora extra, eu tenho que, como regra, provar isso. E se o empregado prova, eu como empresa, eu tenho que comprovar aí os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele empregado. Entendi. Agora, assim, a gente fala que não vai saber. Mas dá um pouco para presumir, porque assim, a gente, quando a pessoa sai, a gente acaba dando uma carta de recomendação, né? E nesse caso aí, o empregador não é obrigado a dar. Como é que eu vou recomendar alguém que eu estou demitindo por justa causa? Perfeito. E assim, existem práticas em muitas empresas em dar essa carta de recomendação, mas não é algo obrigatório não. Sim. Tem muita empresa que quando vai fazer lá o TRCT, pega toda a documentação do empregado, faz a carta de recomendação por rotina de RH. Mas não é obrigação. Mas se a empresa assim, não se recusa a dar, o RH já fica de orelha em pé, não fica? É igual assim, ó, os RHs quando ligam pra gente que pede uma recomendação de um colaborador, liga pra cá. Fulano trabalhou aí, não pra cá, pra Labor, tô dizendo pra alguma empresa. Sim. Fulano trabalhou não sei o que, eu queria saber. Não, preferimos não dar informação. Já fica já curiosa, deu. Né? Já deu, né? Coisa boa, não é? O cara já fica preocupado. Quem vai se omitir a falar de bem, né? Exatamente. Vamos Mas lá, tem que ter cuidado. Vamos lá no próximo aí, senão a gente vai começar o dia todinho aqui. É assunto aí pra uma tarde toda. E cada vez que ele fala uma coisa, eu lembro de outro assunto. Não, mas é bom assim. Bom, o próximo aqui, violação de segredo da empresa. Perfeito, perfeito. Seria, por exemplo, informações de fato sigilosas. Acho que o artigo por si só ele é explicativo, né? Então, assim, questão de faturamento, questão de estratégia, tudo isso são segredos empresariais. Eu não posso estar transferindo a informação para o concorrente. E se o empregado faz isso, obviamente. Até no nosso caso, Alisson, que a gente é uma consultoria, Uhum. nem o nosso e nem do nosso cliente, certeza. porque nós temos um compromisso com o nosso cliente de sigilo. Uhum. E a gente nem está falando da lei ainda, né? Assim, eu estou falando só daqui, do justa causa, né? Então, assim, eu tenho um compromisso de sigilo com o meu cliente. E se eu tenho um compromisso de sigilo com o meu cliente, o meu colaborador tem que assumir comigo esse compromisso. Com certeza, é isso? com certeza. E caso ele viole, eventualmente pode ter repercussões para a empresa, como a rescisão do contrato com o seu colaborador, com o seu parceiro, cliente, e também a própria justa causa. E não estamos falando nem do LGPD, isso aí é outro podcast Isso, também, né? Exatamente. Bom, ato de indisciplina ou de insubordinação, já falou um pouco, né? Perfeito. Veja, a indisciplina é a desobediência do empregado a uma ordem geral da empresa. Então, por exemplo, eu sei que meus empregados têm que usar uniforme, por exemplo. E eu tenho um empregado X que insiste no usar uniforme e fala, meu irmão, não vou usar não, que eu não gostei. Então, isso aí está sendo indisciplinado, tá? Então, seria a situação. Tem que ter advertência, né? Tem que ter advertência, eventualmente suspensão. Já a insubordinação é aquela, entre aspas, a desobediência do empregado ao seu superior hierárquico. Então, veja, eu como coordenador, peço que meu empregado, né, o meu colaborador ali, meu assistente, meu parceiro, faça um relatório. Ele fala, não vou fazer não. Tá entendendo? Então, você está sendo subordinado. Então, são questões que fazem com que seja aplicada também a eventual justa causa, disciplina e insubordinação. E assim, esse nome que a gente falou no começo, eu vou dar uma dica que, como você falou, dica de ouro, né? Uhum. Os RHs, não esqueçam esse nome. Perdão tácito. É verdade. Não esqueçam, decorem, coloquem, anote assim, faz igual aquelas coisas de colégio, perdão tácito. Eu tenho que evitar o perdão tácito. Porque algumas coisas, não adianta, me corrija se eu estiver errado, Alisson, eu tenho um liderado, aí ele é insubordinado. Aí um belo dia eu demito porque chegou no meu limite. O seu limite tem que ser registrado. Com certeza. Isso? Porque senão o seu limite não vai valer porque
Você já tinha dado antes o perdão tácito, não é isso? Exato, exato. Então, você é um bom professor, eu sou uma boa É um aluna. professor. Tem uma frase, desculpa te interromper, tem uma frase que é engraçada. Você não pode reclamar daquilo que você permite, né? Então, assim, se você permite que o empregado seja insubordinado, indisciplinado, desidioso, então, aí depois, não, eu tô por aqui, eu quero que ele vá embora, tchau, tá aqui tuas contas, Você justa causa e tchau. Você permitiu porque ele era um bom funcionário. De repente, você não quer mais o funcionário, vai atrás, né? Exato. No assim, passado dele. pode até demitir, mas vai ser justa causa. Não vai por justa causa, que o prejuízo é maior. A gente tem, são muitos itens, né? E a gente tem um certo tempo também a cumprir com vocês, com o nosso público. Mas eu vou citar aqui, olha, se a gente vai dando pontuação, até porque também tem a gente acha importante a gente finalizar com o procedimento que a empresa deve tomar, né? Nesse tipo de situação. Então, abandono de emprego, né? Que é um dos itens que a gente já comentou. Perfeito. Funcionário não comparece à empresa, não dá nenhuma satisfação. E, se não me falha a memória, são 30 dias, não é isso? Isso, você tem que mandar uma notificação para aquele empregado para retornar à empresa. Essa notificação tem que ser válida, não precisa ser por correios, não. Pode ser e-mail, pode ser mensagem, para que ele retorne à empresa. Caso ele não retorne, nesse prazo aí, pode ser operado o abandono de emprego. Mas me fala só uma coisa, porque isso eu já ouvi falar em algum lugar, pode ser que esse algum lugar não lembro onde foi mesmo, né? Me disseram assim, são 30 dias. Mas se forem 10 dias de falta e você descobriu que esse funcionário se mudou, foi para outro país, foi-se embora, os 10 dias já configura abandono de emprego, porque ele não avisou, não fez nada. Não, mas veja bem, abandono de emprego não, poderia ser desídia. Tá. Às vezes uma besteirinha técnica pode causar problema para a empresa. Isso seria desídia. Olha, o cara se mudou, não falou nada para a empresa, eu tô aqui esperando, eu tô com o cliente chegando, tô com o fornecedor esperando, e o meu empregado simplesmente sumiu. Pode ser desídia, tá bom? Até porque abandono de emprego por ser 30 dias, eu não posso penalizar por um crime que ainda vai acontecer, né? Tipo assim, que ainda vai acontecer. Aí seria desídia, teria sido desidioso. Tá. Bom, é ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, a gente já citou, né? Sim, que é o mais óbvio. E ele é autoexplicativo, né? Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, né? Própria, ou de algum colega. E o e a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, independente de conduta dolosa ou do empregado. Isso aí foi uma alteração recente de 2017, com a reforma trabalhista, né? O que acontece? Esse artigo seria o exemplo de contratar um médico para uma empresa, um advogado, um contador, e ele sofreu um processo administrativo no seu conselho profissional e perdeu aquela carteira profissional. Então, obviamente, eu como advogado, para eu exercer minha profissão, tenho que estar registrado na OAB, tenho que estar pagando direitinho. Então, assim, caso eu perca essa minha habilitação profissional, nesse caso, né, eu também poderia ser demitido por justa causa. Motorista sem carteira, né? Motorista sem habilitação, exatamente. Alice, no caso, uma dúvida, né, para a gente finalizar aqui esse ponto. Um exemplo a sua mãe citou a questão de motorista. O motorista foi pego no bafômetro, certo? Não sendo na sua atividade, né? Ele teve a sua carteira suspensa. Isso incide diretamente aqui, porque ele não pode exercer sua atividade. Com certeza. Esse será o exemplo mais claro, sim, também. Entendi. Pronto, para a gente finalizar, Alice, eu queria que você falasse um pouco do processo de desligamento de maneira prática, né? Assim, como é que a empresa deve proceder? Veja, né? E antes, já te interrompendo, porque eu já vou emendar com você fazer tudo. E quando terminou a demissão, eu acho pouco provável, mas se acontecer da empresa quiser readmitir, ano que vem, quanto tempo depois? Segue a mesma regra da lei? Não segue? Perfeito. Pronto, perfeito. é contigo a bola. Veja, à medida que o empregado comete uma falta grave, ele está basicamente quebrando a boa-fé, que é típica da relação de emprego, tá? Então, se ele comete qualquer ato desidioso, improbidade, enfim, todos esses que nós conversamos agora há pouco, ele está praticando uma falta grave que tem previsão legal. Então, assim, à medida que ele faz isso, a empresa tem que ter uma atitude imediata. Então, assim, tão logo o empregado cometeu uma falta grave, empresa, recursos humanos, setor de RH, departamento pessoal, chega junto com os empreendedores para tomar atitude. Vamos lá, a gente vai advertir, vai suspender, vai demitir. Então, veja, o que a empresa não pode fazer é ficar silente. É o famoso perdão tácito. Você não pode permitir que aquele empregado saia
entre aspas, ileso daquela prática. Passe em branco. Resumido. Então, assim, todo logo empregado cometeu a falta grave prevista no 482, toma atitude. E essa atitude tem que ser proporcional. Então, não adianta nada o meu empregado chegar atrasado 10 minutos e eu já operar uma justa causa. É provável que essa demissão seja revertida na justiça do trabalho. Então, assim, o recursos humanos, o departamento pessoal da empresa, ele tem que estar bem ativo mesmo. Então, assim, tão logo o meu empregado cometeu aquela falta, lógico que isso não vai ser uma situação vexatória, não vai ser algo desproporcional. Vai ser uma ação amparada na lei para que o ambiente de trabalho seja saudável, seja produtivo, e o empregador tem que zelar por isso, tá? Ele tem que zelar pela produtividade, pelo ambiente de trabalho também saudável. Então, à medida que chega essa conduta do empregado, a empresa terá que tomar uma atitude proporcional, imediata e de acordo com o 482 da CLT. Aí, assim, Alisson, existe algum modelo de formulário que as empresas devem utilizar para que o funcionário assine, né? Porque ele tem que assinar. E outra dúvida, né? É obrigatório o funcionário retornar à empresa para assinar, para ser comunicado, ele se recusar a assinar? Isso pode ser prejudicial para a empresa? Pronto. Na jurisprudência, a gente tem uma prática, né? Tem muitos empregados que não querem assinar aquela advertência escrita. E aí você chama um colega de trabalho para atestar que eu estou advertindo o meu empregado e ele está se recusando. Então, assim, caso um colaborador presencie aquele momento, ele pode dar fé, dar ciência de que a empresa tentou advertir de forma escrita aquele empregado e ele resolveu não assinar. Não, mas no caso da demissão, na hora da demissão. Você chamou o seu funcionário, né? No caso o RH, e ele não assinou a demissão. A carta de demissão. Pronto, perfeito. Ele não retornou para a empresa para assinar. Ou no momento lá ele se recusou a assinar, vamos dizer. Pronto. Se ele se recusar a assinar a demissão, a mesma forma. Você chama o colaborador para atestar aquilo. E isso não iria danos morais, né? O RH pode ser esse... Com certeza. Pode, qualquer colaborador. Tá. Eu tô falando do RH porque aí ficaria mais discreto até, né? Já que o RH já faz parte daquele processo ali. Exato. Uhum. E assim, outra situação que o Leonardo trouxe. Se o empregado simplesmente não retorna para a empresa, ele some. A empresa tem que entrar com a chamada ação de consignação e pagamento. Ela vai pagar em juízo. Vai pagar em juízo. Assim, olha, eu estou demitindo meu empregado por justa causa, as contas dele estão dando esse valor aqui, e está aqui o valor à disposição para que ele seja intimado para dar fim àquele contrato de trabalho, que ele receba as suas verbas decisórias. Então, assim, veja que a empresa não pode também deixar o empregado faltoso, em aberto, não. Ele tem que entrar com a ação na Justiça do Trabalho, ação de consignação e pagamento para depositar em juízo aquelas verbas. E assim, Alisson, quando a demissão ocorre por justa causa, quais são as verbas decisórias que são de direito do funcionário? Basicamente, saldo de salário e férias vencidas, se existir, né? O proporcional não entra. Não. De décimo, nem de férias. Aí me fala outra coisa. Vamos supor, se uma demissão de justa causa for por desvios financeiros e ele não aparece mais, esse valor pode ser deduzido nessa questão de colocar na justiça, entendeu, né? Excelente pergunta. Tipo assim, Sim. eu vou pagar esse funcionário, a rescisão dele é 10 mil, né? Não sei, vai. Ele as verbas rescisórias, né? Porque no caso ele teria de receber. Isso, teria que receber 10 mil. Mas ele não sei qual a palavra, se roubou, furtou, se apropriou indevidamente de 30 mil da empresa. A empresa, ela pode não fazer esse depósito e o funcionário ficar devendo os 20 mil? Veja, teria que ser uma ação criminal, excelente pergunta. Eu recomendo que não, tá? Eu recomendaria você, de fato, ter esse prejuízo, que a empresa está tendo prejuízo, de pagar esse valor e exigir, na justiça civil, na justiça criminal também, que seja punido. Tá. Na esfera civil, a restituição desses valores apropriados, na esfera criminal, obviamente, que ele responde pelo crime de furto qualificado. Isso é um conselho, não que seja proibido, né, Alisson? É porque é provável, quando você coloca lá, você coloca, sendo bem prático, né, uma demissão tão polêmica e conturbada quanto essa, e aí você coloca zerada a rescisão, é provável que se judicialize, né? Então, Entendi. assim, eu, como advogado, nesse caso específico, recomendaria que realmente efetuasse o pagamento da rescisão e buscasse, né, ou de forma amigável, a restituição desse valor, ou então de forma judicial, tanto na esfera civil quanto na esfera penal.
Ok, eu acho que assim, a maioria das dúvidas, né? E só dúvida boa e polêmica, viu? A maioria nada. Tu que pensa, se a gente daria assim, uns 4 podcasts só de demissão. Mas ele vem de novo, ele vem de novo. Com certeza. Já está intimado. Tá bom. Alisson, muito obrigada por passar esse tempo, né, conversando aqui comigo, com o Léo, com as pessoas aqui. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram tiradas e muitas vão surgir. A gente, assim, fica muito feliz com a sua participação e já deixa, assim, quando você terminar, a gente encerrar aqui, não tenha dúvida, a minha agenda aqui já está aberta para o próximo dia. Marcar o dia e horário, né? Já vamos deixar, né, bem amarradinho. E, assim, agradecer não só a participação a sua, como a de todo mundo, né? Agradeço a todo mundo que está aqui com a gente até agora, que ouviu esse podcast até o final, até porque não foi sacrifício nenhum, né? Essas informações que o Alisson trouxe pra gente. Então, assim, curte, compartilha, indica realmente esse podcast que é muito bacana para nós, assim, a gente que está com esse projeto, né? Segue a gente nas redes sociais, no @prolabor, deixa alguma dica no Instagram, nas nossas, né, para algum convidado que queira que a gente traga, algum assunto. Tá aí, já foi sugerido esse assunto, a gente já trouxe o Alisson, então é isso que a gente quer. A gente quer esse projeto que seja não só da Prolabor. Esse projeto é meu, é seu, é de todo mundo. E todos nós aprendemos. Fica com a gente que o Prolaborcast vai ter muito mais para você. Tchauzinho!